A paz, meus queridos, graça e paz a todos, que todos estejam bem. Hoje eu quero falar sobre a tradição, o que a Bíblia fala sobre tradição, seguir tradição. E aqui eu não estou falando sobre qualquer tradição que a gente conhece como tradição, mas a tradição bíblica, né? Ou melhor, a tradição oral. Nós sabemos que o catolicismo ensina e enfatiza a sagrada tradição, né? Os três pilares, né, do catolicismo: as sagradas escrituras, sagrado magistério e sagrada tradição. Pois bem, nós temos que analisar aqui alguns pontos interessantes e entender que, de fato, a Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele traz uma orientação muito interessante a respeito sobre a tradição. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Irmãos, fiquem firmes e retenham a tradição e retede as tradições que vos foram ensinadas, que seja por palavra ou que seja por epístola nossa. Então Paulo aqui exorta e orienta a igreja a reter a tradição, né? A abraçarem as tradições que foram ensinadas através de duas formas: por palavra, ou seja, pregada, aquilo que eles ouviram ali, né? Que aqui seria a tradição oral, e a tradição escrita, que são as epístolas. Pois bem, então Paulo aqui de fato ele está orientando a igreja, né, a abraçar a tradição oral. Porém nós temos que analisar aqui um ponto muito interessante, que a tradição ela não pode contradizer ou se opor à tradição escrita. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não ultrapassem o que está escrito, não ultrapassem o que está escrito. Então perceba que a tradição oral, ela não pode ultrapassar aquilo que diz as escrituras, aquilo que diz a tradição escrita. Quando Paulo diz não ultrapasse o que está escrito, ele está dizendo assim: não vá além da tradição escrita, porque aquilo que é escritura, aquilo que é registrado, é aquilo que traz a importância maior para a vida cristã, no quesito de ser orientações para a igreja permanente. Aquilo que se registra tem um sentido de continuidade. A tradição oral, ela tem sua importância dentro do quesito de somar com a tradição escrita. Ela não pode ultrapassar a tradição escrita. A tradição oral não pode ultrapassar a tradição escrita. Porque Paulo diz que não se deve ultrapassar o que está escrito. E aí, nós temos que entender que se a tradição oral ultrapassar o que diz as escrituras, aí nós temos que analisar o que Jesus falou em Marcos capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler aqui o que é que Jesus disse. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: hipócritas, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição de homens. Então perceba que Jesus diz que a tradição pode invalidar, ou melhor, você guardando tradições e doutrinas de homens e não focando no mandamento de Deus, você pode invalidar aquilo
que, de fato, Deus orienta para nós. Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam as tradições de homens. Então, uma tradição que se opõe às Escrituras, ao mandamento, à ordenança de Deus, é muito perigoso. Nós temos que ficar com o que está escrito. E eu não estou aqui desmerecendo a tradição oral, não, mas dizendo que a tradição oral tem que andar em harmonia com as Escrituras. Do contrário, a pessoa ela vai deixar o mandamento de Deus em prol da tradição de homens. Tá bem? Então que você possa meditar nessa palavra, entender a importância da tradição, mas as Escrituras. Paulo diz, 1 Coríntios 4, versículo 6, não ultrapasse o que está escrito. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.